Fala, atleta! Nesse vídeo aqui eu vou provar para você que o sono afeta a performance esportiva. Eu me chamo Lucas Silva, eu sou coach de sono e recuperação de atletas. Tá? Então, no outro vídeo eu falei sobre um estudo de jogadores de netball, né? Que é um basquete meio estranho, que a cesta não tem tabela, enfim, como se fosse um basquete. Né? E aí eu quis trazer ele aqui de novo porque ele é um estudo bem interessante. Eles analisaram 42 jogadores de diversos times durante um campeonato, que poderia ter de 7 a 9 jogos durante 6 dias. 7 a 9 jogos porque alguns eram eliminados, jogavam alguns jogos a menos ali do que os finalistas. Tá? Então, olha que interessante. Os dois primeiros colocados, a média de sono dos jogadores deles era de 8 horas por dia durante esses 6 dias de campeonato. Os dois últimos colocados, a média de sono dos jogadores era de 7 horas. Então tem uma hora de diferença ali que te dá um indicativo de que o sono pode afetar ali o sono, pode afetar a performance desses atletas. É claro que eu não estou falando que se tivesse um time que a média era de 10 horas por dia, ele iria ser o campeão. Não, não é isso. Mas que mostra ali um pouco que o sono pode estar sim afetando essa performance. Mas nesse vídeo eu gostaria de trazer mais estudos além desse. Tá? Então, um próximo estudo aqui, que é bem interessante, é sobre o tempo de carreira de atletas. Eles analisaram 80 atletas de beisebol de alto nível lá dos Estados Unidos e fizeram com eles um formulário. Eles pediram para eles preencherem um formulário de sonolência. Então, o formulário ele preenchia e dava um nível ali de sonolência durante o dia, que dividiu entre sonolência alta, média e baixa. Tá? Então, depois de 3 anos, foram analisar se esses jogadores ainda estavam jogando em alto nível ou não, ou se tinham rebaixado o nível assim, por exemplo, uma segunda divisão, ou se tinham parado de jogar totalmente. Então, olha que legal. Dos atletas que tiveram 3 anos antes baixa sonolência, 79%, então baixa sonolência, 79% continuavam jogando. Dos que tinham uma sonolência média, mediano, 39% continuavam jogando depois de 3 anos. E dos que tinham sonolência alta, olha a queda que teve. Então, sonolência alta, 14% dos jogadores continuavam jogando em alto nível ou continuavam jogando profissionalmente. Olha que queda grande, né? Então, assim, a gente vê, é muito comum a gente ver, né? Muitos jogadores se aposentando cedo demais, seja por qual for o motivo, e só alguns ali que são os dinossauros, né, que a gente chama. Jogadores velhos, mais velhos e em alto nível, como por exemplo no futebol o Cristiano Ronaldo, né? Se eu não me engano ele tem 39 anos, 38 anos e joga em alto nível até hoje. Tá? E uma das coisas que fazem essa pessoa parar de jogar ali em alto nível é o quê? É a lesão, né? Pode ser performance, mas a lesão é uma das grandes, né? Então, teve um estudo que fizeram com 112 atletas adolescentes. Então, foram 112 atletas adolescentes em 21 meses de estudo, tá? E olha que interessante. Os atletas que dormiam durante esses 21 meses, uma média de 6 horas de sono, tinham 75% de chance de se lesionar durante esse período. Os atletas que dormiam 7 horas por dia ,60% de chance de se lesionar. Os atletas que dormiam 8 horas por dia, essa já reduzia para 35%. E os atletas que dormiam 9 horas por dia, olha que interessante, diminuía para 18% de chance de lesão se ele dormisse 9 horas por dia. Então olha a diferença, 75% para 18% aqui, só com o tempo ali que os atletas estavam dormindo ou não. Mas aí a gente fala assim, mas são adolescentes, e os adultos? Então vamos ver com adultos também. Fizeram um estudo com soldados americanos. Talvez você esteja pensando, mas eles são atletas, não são?
Na minha opinião são, porque os soldados estão sempre, né, o pessoal do exército está sempre se exercitando, levando madeira para um lado, levando arma para o outro, mochila pesada, indo, nadando. Então, para mim, eles são atletas. Então, fizeram um estudo com mais de 7.500 soldados americanos, né, e comparado com os que tinham, em média, 12 meses, tinham dormido em média 8 horas por dia, os que dormiam 7 horas por dia, eles tinham uma chance de se lesionar maior de 25%. Então, mais 25% de chance de lesão. Os soldados que dormiam 6 horas tinham 53% mais chance de se lesionar do que comparado com os que dormiam 8 horas. Os que dormiam 5 horas, olha isso, os que dormiam 5 horas tinham 2 vezes mais chance de se lesionar durante esses 12 meses, e os que dormiam 4 horas ou menos, então 4 horas ou menos, 2,4 vezes mais chance de lesão. Então a pessoa que dormia metade do que o outro tinha 2,4 vezes mais chance de se lesionar do que o mesmo soldado ali que tinha dormido 8 horas por dia. Então, passando para uma outra área aqui, vamos falar um pouco de precisão, né? Então, eles fizeram um estudo com 16 atletas de tênis, tá? E eles compararam saques em dias normais e saques em dias que eles tiravam 2 horas e meia do sono, ou seja, fizeram os atletas dormirem 2 horas e meia mais tarde do que o normal e acordar no mesmo horário. Então, olha que interessante, eles demarcaram uma área, uma quadra de tênis, onde os jogadores teriam que sacar dentro dessa área demarcada. Então, para quem não conhece, eu não sou muito conhecedor também não, mas uma quadra de tênis, posso estar errando alguma coisa aqui, me desculpem, atletas de tênis, mas é basicamente assim. Aqui ele tem uma área, então essa área aqui, tem aqui também. Se o atleta está aqui, ele tem que sacar nesse quadrado do outro lado aqui. Então demarcaram, vamos supor que era só daqui, demarcaram uma área aqui, um quadrado, um retângulo na verdade, e falaram assim, ó, vocês têm 40 chances para acertar a bolinha aqui. E deram 40 chances para cada um. Eles excluíam as 10 primeiras chances, 10 primeiros saques, para controle ali, como se fosse um aquecimento. E olha que legal os resultados que eles tiveram. Então, olha os resultados. Em dias normais, esses atletas acertaram ali na área demarcada 16 de 30. Não sei se dá pra ver. 16 de 30 saques eles acertaram. E no outro dia, com uma restrição de sono, eles acertaram 11 saques dos 30. Então eles tiveram aí uma redução de 31% na precisão desses saques. E nesse estudo foi interessante que eles dividiram também entre homens e mulheres. Os homens eles acertaram em dia normal 18 saques dos 30 e no dia com redução de sono 14 saques, com uma redução ali de 22% na precisão. E as mulheres foram afetadas um pouco mais. Em dias normais elas acertaram 13, no outro dia acertaram 8, uma redução aí de 38% na precisão desses atletas, tá? E esse estudo eu gostei muito, mas teve outro que eu gostei mais ainda, que foi feito com um atleta de um nível muito alto do basquete americano, da NBA. Então estudaram um atleta Andre Iguodala, que na época, no caso, era do Golden State Warriors, um grande time, aliás. E olha o que fizeram, comparado com os dias de jogos que ele tinha dormido 8 horas, menos de 8 horas, os dias que ele tinha dormido mais que 8 horas, olha que bizarro. Para não errar aqui, eu peguei a lista ali atrás. Ele fez 29% mais pontos por minuto, ele jogou 12% a mais. Então, assim, não sei se você está vendo, você conhece o basquete ou não. No basquete você tem muitas substituições, porque
é um jogo bem corrido, tem que substituir, às vezes o jogador tem que descansar um pouco. Então, quanto mais tempo o jogador está jogando, quer dizer que ele está jogando melhor. Então, o técnico decidiu deixar ele mais tempo. Tá? 9% mais acertos nos tiros livres, como se fosse o pênalti ali do basquete. 2% mais acertos em tiros de 3 pontos, né, de cesta de 3 pontos. Redução de 45% nas faltas cometidas. Esse número me assustou quando eu vi a primeira vez. E 37% de redução de perda de bola. Imagina isso para um cara que é de um nível muito alto do esporte, muito alto. Se para ele, que é um nível altíssimo, faz toda essa diferença, imagina para você. Entendeu? Que interessante. Então, um outro aspecto que o atleta tem que ter também é o quê? É um corpo, né, legal, uma definição, um corpo definido, né? Tem que ter ali um corpo condizente com o esporte que está fazendo. E para ter isso, você precisa fazer dieta, certo? Quem não faz dieta tem que se atentar aí, tem que fazer dieta. E olha que legal, quando a gente fala de hormônio relacionado diretamente ali com a alimentação, a gente tem 2 ali. Tem mais, mas esses 2 são os mais importantes aqui para a explicação de hoje. A grelina, que é o hormônio da fome, ou seja, quanto mais grelina você tem no seu corpo, mais fome você sente. E a leptina, que é o hormônio da saciedade. Quanto mais leptina, mais você fica saciado com a comida, tá? Então, o que acontece? Quando você tem um sono ruim, ou um sono de qualidade ruim, ou um sono né, um sono com pouca quantidade, a grelina ela sobe e a leptina ela desce. O que acontece? Você tem mais fome, grelina subindo, e menos saciedade, tá? Então, o que isso causa? Você vai comer mais. E não só isso, você vai escolher alimentos piores, entendeu? Então, fizeram um estudo em que eles deixavam essa pessoa sem dormir de propósito e outras não, e viam quantas calorias a mais essa pessoa consumia e quais tipos de alimentos. Então, as pessoas que dormiam mal ali, elas escolhiam alimentos piores e comiam mais, tá? Então, para o atleta isso é horrível. E uma coisa pior ainda para o atleta, eles viram que quando a pessoa estava querendo perder peso, de vez ela perder gordura, as pessoas com sono ruim estavam perdendo massa muscular. Né? Então, não é o que o atleta quer, de jeito nenhum quer perder massa muscular, não é mesmo? Um outro aspecto, né, para o esporte, a maioria deles, aliás, é a resistência física. Né? Então, olha que legal, fizeram um estudo com 10 corredores de 400 metros e 10 jogadores de vôlei. Tá? Então, eles testaram o tempo até a exaustão desses atletas. Então, os corredores fizeram com um dia normal e um dia sem dormir. Tá? Então, os corredores de 400 metros, eles correram num dia normal 778 segundos, nesse tempo, o limite máximo ali até a exaustão deles, e no dia sem dormir 740 segundos. Isso foi uma redução de 4,9%. Tá? Os jogadores de vôlei, eles correram num dia normal 701 segundos e num dia sem dormir 667 segundos. Tá? Uma redução aí de 4,8% na resistência física. Talvez você pense assim, Lucas, mas é muito pouco, 4% não é pouco? Cara, se você perguntar para um atleta de alto nível, um atleta profissional, se ele gostaria de ter 4,8%, 5% a mais de vantagem ali do que os adversários deles, qual você acha que seria a resposta? Para um atleta de alto nível, 4,8% é um aumento gigantesco. Para eles estão buscando 0,1%, 1% já é demais. Tá? Então, imagina 4,8%, 4,9%. Em outro estudo também sobre resistência, eles analisaram os ciclistas, né? Eles fizeram o quê? Aumentaram por 3 dias seguidos o tempo, em 90 minutos, o tempo que essas pessoas dormiam, por 3 dias seguidos. E testaram a resistência ali num teste de 60 minutos. Esses ciclistas tiveram um aumento de 3% na resistência deles. De novo, 3% é muito. Pode não parecer 3, talvez seja um número pequeno, mas 3% para um atleta de elite é muita coisa. E falando de outra área agora, mais uma, né? Concentração, que é muito importante. Olha que legal, um estudo ele concluiu o seguinte, vou abrir aspas aqui para ler certinho o que estava no estudo. Uma noite completa de sono melhora a memória e a clareza mental, aumenta a performance atlética, o humor e a energia,
melhora a função imune e aumenta a tolerância ao estresse. Então, olha isso, aumenta a performance, melhora o humor, a energia, melhora a função imune, que é importante para não ficar doente e perder ali performance também, que a gente sabe muito bem que isso acontece. Em um outro estudo, escreveu o seguinte: ficar deprivado de sono, ou seja, ficar sem dormir, por apenas uma noite, pode afetar a atividade do seu cérebro e os níveis hormonais. Isso pode interferir em quanta energia ou concentração você tem durante o dia. Então, a importância do sono em todos esses estudos que eu trouxe aqui. Muitos deles, a gente falou bastante de quantidade de sono, horas de sono, tirando um ali que era a sonolência, né? Que era o formulário de sonolência do tempo de carreira. A gente falou muito de tempo de sono, né? Mas a qualidade, de novo, a qualidade do sono é muito importante. Então, por exemplo, um site de ciência do esporte, ele escreveu o seguinte: vários estudos que analisaram a qualidade do sono de atletas antes de competições, repetidamente, mostraram que melhorar o sono estava associado com melhora da performance em resultados em competições individuais e coletivas. Em esportes de resistência especificamente, o sono tem mostrado um impacto descomunal na performance, com baixa qualidade do sono levando a piora de performance por fadiga prematura, então você cansa mais rápido, e menores níveis de glicogênio muscular pré-exercício, né? Então você reduz ali a capacidade do seu corpo de produzir energia. E um outro, um jornal de medicina do esporte, ele escreveu o seguinte: reduções na eficiência e na qualidade do sono, que eu vou trazer em outros vídeos o que é exatamente a eficiência do sono e a qualidade do sono também, com o aumento da quantidade de sono, ou seja, reduz a qualidade e aumenta a quantidade de sono, menos qualidade e mais quantidade, pode incontestavelmente ter prejuízos na imunidade do atleta. De novo, falando de imunidade, né? Então, olha isso, você dormiu mais, só que dormiu pior. Também é ruim. Então, no sono a gente tem que ter os dois pilares do sono, né? A quantidade e a qualidade, tá bom? Então, sobre o formulário de sonolência, eu vou trazer outro vídeo explicadinho, tudo certinho, para você também saber qual que é o seu nível de sonolência hoje em dia, né? Para você ter uma ideia ali de como está o seu sono. E também eu vou explicar ali como o que é a eficiência do sono, o que isso impacta na qualidade do seu sono, que vai fazer você, como eu provei aqui, né, com esses estudos, fazer você ter mais performance. Se você curtiu esse vídeo, dá um joinha aí. E se você está comprometido em aumentar a sua performance, inscreve no canal para receber os próximos vídeos.